Minha filha Suzy começou a sentir os sinais primeiro. Sono difícil e murmúrios estranhos quando ela finalmente estava descansando e sendo capaz de sonhar. Começava a ter uma expressão perturbada no rosto, rindo sem motivo. Evelyn, minha esposa e eu estávamos preocupados e com medo por ela. O médico fez algumas radiografias e pareceu hesitante em nos contar a verdade. Depois que coloquei uma pressão considerável sobre ele, ele finalmente revelou. O cérebro de Suzy estava em decomposição. Lentamente, mas explicava alguns dos seus sintomas neurológicos. Evelyn e eu tentamos lidar com a notícia, e apesar do diagnóstico do médico, Suzy não pareceu piorar muito. Seu sono tornou-se ainda mais irregular, e se isso não bastasse, meu filho Brian também começou a sentir os mesmos sintomas. Depois, minha esposa Evelyn. E por mais que eu estivesse com medo por eles, o que eu estava com muito medo, não pude deixar de pensar que meu cérebro iria se deteriorar como o deles também. Como todos na minha família tinham sido diagnosticados com a mesma coisa, o governo pareceu de alguma forma descobrir a nossa terrível situação. Eles vieram até nossa casa sem avisar, citando uma lei ou outra. Disseram que eram do FBI, mas eu não tinha tanta certeza disso. Temos fontes suspeitas que isso esteja diretamente relacionado a outro caso que estamos investigando, informou-me um agente chamado Thomas. Ele disse que teria que instalar um equipamento especial para monitorar os padrões de sono de Suzy, Brian e minha esposa também. Disseram que o meu não precisava ser monitorado no momento, então nem falei nada. Naquela noite, não consegui dormir e caminhei silenciosamente pelo corredor e pelas escadas, evitando os lugares que eu sabia que rangiam. Thomas, o agente, sentou-se à mesa da cozinha, balançando a cabeça e me dando um sorriso educado. Me servi de um copo de vinho e, pensando por um segundo, coloquei sobre a mesa perto do agente. Seu sorriso se alargou, então me servi de outro copo e me sentei. Depois que ambos terminamos nossos copos, Thomas recostou-se e me olhou com um ar de observação imparcial. Você não está mostrando nenhum dos sinais. Estranho, disse Thomas a mim. A luz da lua entrava pela janela, iluminando parcialmente seu rosto. Sinais? Você não quer dizer sintomas? Perguntei. Thomas sorriu. Você é inteligente. Eu gosto de você. Não gosto. Eu e os outros decidimos que a terminologia adequada é sinais, porque sintomas fazem com que pareça clínico e, honestamente, não é para esse caminho que a investigação está indo. Thomas disse. Eu ainda estava confuso, balancei a cabeça, dando-lhe um olhar incerto. Não tenho ideia do que isso que você falou significa, eu respondi. Isso significa que o que é responsável pela degeneração neurológica da sua família não é clínico, não tem nada a ver com biologia ou medicina ou qualquer coisa científica assim. É sobrenatural. Entendeu agora? O agente disse sério. Fiquei atordoado, em silêncio. A princípio, não acreditei nas palavras dele, mas não parecia haver nenhuma explicação racional para o que estava acontecendo. Hesitando por um momento, servi um copo de vinho, enchi o copo do agente e esperei que ele bebesse. Então, eu disse: digamos que estou disposto a considerar o que você acabou de dizer. Então, onde estão as provas disso? O agente Thomas se inclinou para a frente. O luar ainda iluminava apenas metade do seu rosto. Bem, ok. É justo. O resto da sua família parece estar dormindo agora.
Deixe-me informar os outros agentes que estão instalando os aparelhos no andar de baixo e sairemos. Esperei mais alguns minutos, me perguntando aonde Thomas iria me levar. Meu receio era infundado, pelo menos nesse ponto, pois não fomos além do meu enorme quintal. A vasta extensão da floresta surgia por trás dele, mas paramos perto do primeiro carvalho do lado do quintal do meu vizinho. Thomas parou e chutou a terra. Viu como é macia essa terra, esse montinho aqui? Eles viajam para o subsolo e onde eles fazem seus ninhos, o solo acima é sempre macio, disse ele, e chutou o local mais uma vez. Ok, mas o que isso tem a ver com minha família literalmente enlouquecendo? Perguntei. Isso que está acontecendo com eles faz parte de uma série de casos que estão acontecendo em todo o país. Ouça, houve muitos na verdade, mas não em quantidade suficiente para despertar a atenção do público. Thomas parou, vendo a expressão em meus olhos. Vá direto ao ponto, eu disse. A questão é que não sabemos bem com o que estamos lidando, mas seja o que for, formam tocas nos quintais de pessoas normais como você. Então, depois de um tempo, as pessoas, como sua família, começam a se deteriorar neurologicamente. Mas você aparentemente está normal. Então a pergunta é, por quê? Ele me disse. Estou tão surpreso quanto você, eu falei. Thomas transferiu o peso para o pé esquerdo e cruzou os braços. Bem, tem que haver alguma explicação, porque você está longe de ser o único. Na verdade... deixa pra lá. É o suficiente. Com isso, entramos de volta à minha casa, surpresos ao ver Suzy, Evelyn e Brian parados ali na cozinha, de mãos dadas e cantando baixinho. O sangue escorria das testas de seus rostos e o canto soava mais como murmúrios demoníacos. Com o susto, tive que abafar um grito. Thomas gritou ordens, fazendo com que vários agentes entrassem na sala. Um deles me conteve, pois eu estava à beira da histeria, olhando para aquela cena horrível. Enquanto o resto deles conduziam minha esposa, filha e filho, eles pareciam um pouco mais que zumbis. Levei quase 40 minutos para me acalmar. Depois disso, Thomas me explicou que essa era a próxima fase, causada pelas criaturas que viviam embaixo do meu quintal. Não pude deixar de falar sobre o sangue escorrendo em seus rostos, mas Thomas continuou me garantindo que eles tinham um médico no local e que minha família seria tratada prontamente e da melhor maneira possível. Eles vão ficar bem? Perguntei. Depende da sua definição de bem. Eles ainda não entraram na fase crítica desse fenômeno, na última fase. Então, se isso ajudar, posso dizer que estão bem sim, disse Thomas. Você tem alguns dias antes que algo realmente aterrorizante aconteça, e talvez, se conseguirmos descobrir o que realmente está acontecendo, podemos impedir a deterioração de sua família. Fiquei sentado à mesa da cozinha, perpetuamente atordoado e horrorizado, cheio de pavor, não pelo que aconteceria com minha família, mas por vê-los parecendo mortos-vivos, ou perto disso. Como é a última fase, então? Perguntei ao agente. Thomas encolheu os ombros. O último cara, para quem contamos isso, desmaiou só de ouvir sobre e teve o mesmo problema que sua família. Então, estabelecemos uma política de não dizer nada em detalhes até que estejamos mais perto do evento. Eu sou imune, por exemplo, por enquanto, porque minha família ainda não tem esse problema. Então, essa informação sobre a última fase não faz nada comigo. Olha, nada pessoal, cara, mas descobrimos que esse mal desvenda até as mentes mais racionais e corrompe aqueles que de alguma forma ficam sabendo como é essa última fase e têm a família corrompida.
Ainda não sabemos quem conta ou como, mas estamos estudando isso. De repente, levantei-me, sem conseguir ficar parado, sabendo que Evelyn e meus 2 filhos estavam ensanguentados em algum quarto improvisado de hospital. Cara, acalme-se. Ficar histérico não vai ajudar em nada. Além disso, você não poderá ir junto com eles agora, não enquanto sua família estiver sendo atendida. Não se preocupe, estamos comprometidos com a sobrevivência de vocês, o agente me disse. Eu disse a Thomas que só precisava de um pouco de ar e prometi a ele que não iria fugir nem nada parecido. Thomas concordou e me deixou ir. Fiquei ali sentado na varanda por muito tempo, tentando compreender o terror em que me encontrava. Um cigarro aceso pendia dos meus lábios e olhei para a fileira de casas do outro lado da rua. Um peso pousou no balanço da varanda ao meu lado. A adrenalina transformou minha garganta em um deserto seco. Era Suzy. Ela balançou os pés pálidos na ponta do balanço e alternou entre rir e cantar. Eu me virei para olhar para ela. Ela ainda tinha sangue escorrendo pelo rosto. Sua boca parecia fixada em um sorriso cruel e trapaceiro. Tenho uma mensagem para você, papai. Vou te contar o que acontece na última fase, disse Suzy para mim, rindo novamente. Até a próxima. Obrigado.